E aí, pessoal, vamos à nossa aulinha aqui de tabela periódica. Então, antes da gente começar, é bom deixar claro que tabela periódica, o nome da matéria é classificação periódica dos elementos. A tabela periódica existe a partir de uma necessidade da gente organizar os elementos conhecidos, esses elementos que os seus átomos vão formar todas as espécies químicas do universo. Então, a gente está organizando os elementos do universo em um local, que a gente vai dar o nome de tabela periódica popularmente, mas é a classificação dos elementos. Então, muitos tentou organizar esses elementos por ordem do mais leve para o mais pesado. Há uma coisa muito importante, é colocar os elementos parecidos no mesmo grupo, e só mais ou menos ali em 1860 e pouco, que esse químico aqui, essa figura dessa pessoa que está aqui na tela, o Mendeleev, deu, vamos dizer assim, uma palavra final sobre a respeito de organização. Então ele não fez uma coisa muito diferente do que os outros já haviam feito, colocar do mais leve para o mais pesado e colocar os elementos semelhantes no mesmo grupo. Só que ele percebeu que ao longo dessa organização, naquela época existiam 50, 60 e poucos elementos, tinha alguns elementos ali que não... Ele ficou um buraco, né? Ele colocou os elementos parecidos, quando pulava para um outro grupo, já estava pesado demais e ali começou a ficar vazio. Então ele começou a pontuar isso aqui, ó. Começou a colocar pontos de interrogação ao longo da sua organização. Bom, essa organização aqui, então, permite entender que esses elementos nascerão descobertos. Quando ele apresentou esse trabalho, ele não recebeu boas críticas, ele foi super criticado, né, negativamente, e só depois de um tempo, até depois de sua morte, que essa tabela foi reconhecida. Então, ele teve uma grande contribuição, porque ele enxergou que a tabela periódica tinha espaços vazios, que seriam elementos que seriam descobertos posteriormente. Hoje a gente está com uma tabela, né, que está com 118 elementos, mas naquele período ali tinha um número muito mais reduzido. Bom, a gente então tem 90 elementos encontrados na natureza. Aí você vai falar assim, mas tem tabela hoje com 118. Só que esses outros elementos, quase 30 elementos, daqui a pouquinho vai aumentar mais, a última atualização da EUPAC foi em 2018, a gente está hoje em 2020. Esses elementos aí, eles são elementos sintéticos, feitos em laboratório a partir de fusão nuclear. Então, esses elementos, esses novos elementos que vão sendo descobertos, não vão ser encontrados, quando eu digo na natureza, é no universo inteiro. Até agora, qual é a característica mais importante da tabela periódica? Seria o seguinte: elementos parecidos, eles devem estar representados na mesma coluna, assim como já propuseram antes de Mendeleev. Então essa é a característica mais importante de uma tabela periódica moderna que você pegue, como essa daqui. Então você pode perceber que, por exemplo, aqui o lítio e o sódio estão na mesma coluna, então eles são parecidos. Gente, não adianta você decorar a tabela periódica, isso nem cabe, porque a tabela periódica ela é uma arma, né, para você utilizar, ela vai te dar um conjunto de informações muito grande, então não cabe você ficar decorando tabela periódica. Você precisa entender como ela funciona e, principalmente, essa característica que eu acabei de falar. Elementos parecidos estão na mesma coluna. Quando a gente organiza hoje todos os elementos, hoje já está em ordem de número atômico, né? Mendeleev não fez isso na época dele porque nem existia próton naquela época. Então a gente estava tratando em termos de massa. A gente vai ter uma tabela com esse desenho aqui característico, justamente respeitando isso. Bom, a gente acaba tendo 18 colunas e 7 linhas. Essas colunas são chamadas de famílias ou grupos justamente por conta dessa característica semelhante. Então a gente tem aqui a numeração de 1 até 18, aqui em cima você pode ver em vermelho. E tem uma outra numeração que usa aqui A e B, vocês estão vendo? Então toda a tabela periódica tem essas duas numerações. A mais moderninha é usar de 1 a 18. Eu particularmente gosto muito dessa aqui, que usa A e B, e a maioria dos professores de química também. Por quê? Tudo que é família que tem esse Azinho são chamados de elementos representativos. E todas as famílias que tem esse Bzinho, que vai ser essa galera aqui do meio e essa aqui de baixo, são os elementos de transição. Então, a gente já divide a tabela em dois grandes grupos, os representativos e transição. Olhando essa numeração aqui em vermelho, a gente não percebe isso tão claramente. Olhando essa outra numeração, que é com A e B, a gente já percebe com maior clareza. E, naturalmente, quando você coloca aqui em colunas, você acaba gerando linhas
Então essas 7 linhas no máximo que existem aqui são chamadas de períodos. Vamos entender uma coisa, você deve estar percebendo, talvez questionando, por que esses dois aqui ficam para fora, né? Vou mostrar aqui uma imagem que vai explicar perfeitamente isso daí. A tabela periódica era para ter essa cara aí, né? Então ela ia ter um número muito maior de colunas. Por uma questão de classificação e até mesmo de estética, o que foi feito? Esse pedaço aqui foi recortado, trouxeram aqui para baixo e colaram essas duas partes aqui. E ela ficou com essa cara. É muito mais interessante. Mas fica de fora esse grande grupo. Esse grande grupo aqui, esses elementos que estão aparecendo aqui embaixo, que seria referente ao 6º e 7º período, são elementos que não vão aparecer muito. Tipo, o mais famoso aqui é um urânio, um plutônio, um cério, né? Esses elementos aqui aparecem muito pouco. Então a gente não vai sentir falta desses elementos aqui, um pouco excluídos aqui para baixo. Sem contar que agora a tabela periódica cabe numa folha deitada tranquilamente, né? Com todas as classificações aí que a gente precisa. Bom, então essa é a cara da tabela periódica. A maioria das tabelas periódicas vem desse formato. Até propõe novas formas de classificação, mas essa aqui, regido por a IUPAC, né, que é o órgão internacional que regulamenta, vamos dizer, que sugere. Então essa é a tabela que a gente deve utilizar. Essa tabela que eu trouxe para vocês aqui, ela é uma tabela que tem algumas informações, né? O símbolo ele é fundamental, o símbolo e o número atômico. Então toda tabela tem que ter isso. Qualquer coisa além disso é bônus, gente. Essa tabela que eu mostrei para vocês, ela tem o nome dos elementos, ela tem a massa atômica, que é diferente de número de massa, é a média dos isótopos. Tem eletronegatividade também. Então nem toda tabela vem isso daí. Então essa numeração aqui, toma cuidado que cada tabela ela vem num posicionamento diferente. Como é que eu vou saber? Gente, toda tabela tem uma legenda, tá? Pode ser a pior tabela do mundo, ela vai ter uma legenda para você olhar ali e descobrir onde estão os dados. Você não tem que adivinhar nada. Não tem nada a ver com aquela que a gente faz de classificação de átomo. Átomo é uma coisa que eu tenho o conjunto de elementos. Então, se é um elemento, elemento, elemento. Tá? Então não tem nada, o número de massa em cima, próton embaixo. Esquece isso. Isso é para representação em átomo. Aqui a gente está em elemento. Por isso que cada tabela vem com uma localização diferente e toda tabela vem uma legenda aqui, ou vem em cima, vem aqui embaixo. Aí isso depende do autor. Tudo bem? Então fica atento à legenda para você poder usufruir muito bem dos dados que as tabelas periódicas vão lhe fornecer. A tabela periódica, essa daqui você deve perceber que a minha tem 4 cores diferentes, né? Ela tem o verde, esse rosinha aqui, esse azul e esse cinza. A tabela periódica, ela vem com uma... Quando ela não vem colorida, pelo menos esse risquinho aqui mais escuro, não sei se vocês estão conseguindo ver, ela aparece. Eu já estou dividindo aqui a tabela em 3 grandes regiões. Essa verde aqui é a região dos metais, essa rosinha aqui dos ametais e essa azul aqui dos gases nobres. Bom, o hidrogênio ficou separado porque ele não tem classificação, ele não vai pertencer a nenhuma dessas 3 regiões. Ele, na realidade, não se assemelha com nenhum desses 3 grupos e ele fica realmente de fora. Bom, aí eu trouxe algumas características aqui. Os metais são brilhosos, são maleáveis, dúcteis, excelentes condutividade. E a principal característica dele, que você não pode esquecer, essa aqui. Ó. Eles têm tendência em perder elétrons. Não esqueça isso, por favor. Tá? Então, a grande maioria da tabela periódica é de metal em termos de variação. Nem é o que existe mais no universo. Por exemplo, no nosso planeta, o que mais existe é silício e oxigênio. Eu pensando no planeta como um todo, não é só a atmosfera não, tá? No universo que tem mais é hidrogênio. Mas na tabela periódica, em termos de diversidade, com certeza, são os metais. Os ametais, eles têm as características totalmente contrárias, né, dos metais. E a principal característica é justamente essa, tendência em ganhar elétron e não em perder elétron como dos metais. Então eles são meio que opositores. E os gases nobres não ganham nem perdem. Então a característica deles principal é serem estáveis, e todos são gases, obviamente. E o hidrogênio, como eu havia dito, não tem família, tampouco tem classificação, ele fica de fora. Tem algumas tabelas que citam os semimetais. Os semimetais, ou metalóides, eles seriam uns elementos de fronteira.
Os semimetais seriam o boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. Então tem algumas tabelas que não têm essa divisão, as tabelas mais antigas, e tratam dos semimetais. Aqui, então, no caso, eles teriam características de fronteira. Eles teriam meio de metal, meio a metal. Aqui a gente tem como característica principal os semicondutores, né? O pessoal da eletrônica, da engenharia eletrônica, estuda muito esses caras aí. Realmente, ali, silício, germânio, isso aí revolucionou o mundo eletrônico depois de um período. Então, por conta de alinhamento, você tem lá a distribuição dos elétrons, mas para fins de ligação química, metal e a metal atende a gente com perfeição. Por isso que você não vê muito nas tabelas mais modernas hoje, ainda a presença dos semimetais. Eles já foram diluídos, alguns deles foram para os metais e outros para os ametais. Que isso fique claro, caso apareça um outro tipo de tabela aí para você. Bom, então vamos falar agora dessas famílias, né? Famílias ou grupos. Quando a gente fala em grupo, normalmente a gente usa o número, e família a gente usa o número em romano com a letrinha do lado. Pode também, já vi, colocar assim, em vez de 3A, coloca realmente em outro número arábico ali para representar. Bom, essas famílias dos representativos que tem o A, óbvio, elas são mais importantes e com certeza serão as que nós vamos utilizar mais. Elas são tão importantes que cada uma delas tem um nome, e é importantíssimo que você saibam esses nomes. A família 1A é a família dos metais alcalinos. 2A, metais alcalinos terrosos. 6A, os calcogênios. 7A, os halogênios. E 8A, os gases nobres. Essas são as famílias que têm nomes e vocês precisam saber. Essas três aqui, até que saiu invertido aqui, elas na realidade não têm nome, elas ganham o nome do primeiro elemento, né? 3A é o boro, então grupo do boro. Aqui é o carbono, então grupo do carbono. Aqui é 5A é o nitrogênio, então grupo do nitrogênio. Então não é bem um nome não. E essa aqui na hora você acabaria se virando. Como por exemplo, tem autor que é o grupo do ferro, grupo do manganês, grupo do zinco. Você pode até tratar isso aqui para outras famílias. Mas as mais importantes serão essas daqui. Então é muito importante que você saiba esses nomes. Esse aí não vem na tabela periódica. Teve uma atualização alguns anos atrás que antigamente era metais alcalinos terrosos. Agora mudou, é tudo alcalino terrosos. Parece que está errado aqui, não tem espaço, mas é isso mesmo, tá? Então o nome é esse, alcalino terrosos, o nome mais moderninho para a família 2A. Por que eu estou falando isso? Localização na tabela. Bom, o cara fala assim, localiza o magnésio. Você, como assim localizar o magnésio? Ele está aqui, ó. Mas não é assim que localiza não, gente. Se você quiser localizar o magnésio, você vai ter que falar o seguinte: a família que ele se encontra, ele está no grupo 2. Ou então na família 2A, tanto faz. E está no terceiro período. Pronto. Localizei o magnésio. Grupo, ou a família, e o período. É só dizer uma dessas duas informações. Localiza o titânio. Titânio está na família 4 ou 4B e no quarto período. Pronto, se localizou, como se fosse um jogo de batalha naval. Por que eu estou falando isso? Né? Isso é fácil. Aí o cara fala assim, pega o halogênio do terceiro período. Aí você, eu não sei o que é halogênio. Acabou a questão para você. Então, por isso que é importante que você saiba esses nomes aqui. Então, halogênio é aqui, ó. Halogênio é o cloro. É aqui esse grupo do flúor, cloro, bromo e iodo. Terceiro período é o cloro. Então, por isso que é importante que você saiba os nomes. Se ele falar a família do boro, é mole, que você já olha aqui, o boro é o primeiro. Família do nitrogênio. Mas essas famílias que um nome que não tem nada a ver com a galera que está ali vai começar a fazer falta. Então, por favor, precisamos saber esses nomes. Com relação a ferramentas da tabela. Tabela não é para ser decorada. A tabela não tem que ser decorada, você tem que utilizá-la como arma. Vamos dar um exemplo aqui. A pessoa fala para você o sódio. Aí fala assim, quantos elétrons tem na camada de valência do sódio? Até agora, se você está estudando tabela periódica pela primeira vez, você vai ter que fazer distribuição eletrônica. Aí você chega assim, a distribuição eletrônica do sódio é 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Bom, a camada de valência é essa daqui. Eu tenho um elétron de camada de valência. O sódio está na família 1A. Nossa, 1A e um elétron na camada de valência. Coincidência, né? Vamos ver um outro aqui. Vamos pegar aqui o flúor.
fazer a distribuição eletrônica dele. 1s2, 2s2, 2p5. Camada de valência dele, aqui, é essa aqui toda. Quantos elétrons tem? 7 elétrons. Qual é a família que ele se encontra? 7A. Nossa, que coincidência, né? Óbvio que isso não é coincidência. Isso não é coincidência. A partir de agora, se alguém perguntar quantos elétrons tem na camada de valência de um representativo, ou seja, só dessa galerinha aqui que tem A, não adianta pegar o B, que não vai funcionar. Basta você olhar o número da família que você vai saber quantos elétrons ele tem. E acabou. Então, por exemplo, todo mundo da família 3A, que é o grupo do boro, tem 3 elétrons. Todo mundo do 4A, que é do carbono, tem 4 elétrons. E por aí vai. Então, não tem estresse com relação a isso. Eu posso já matar isso aí tranquilamente. Ah, eu posso pegar o ferro aqui? Não, o ferro é do B. O ferro já não funciona. Transição não funciona, só para representativo. Posso pegar o chumbo que está aqui embaixo? Gente, imagina fazer a distribuição eletrônica do 82. Então, olha o que eu vou fazer. Chumbo, chumbo, chumbo. 4A. Então, ele tem 4 elétrons de valência, sem a necessidade de eu ficar fazendo distribuição eletrônica dele. Então, essa é uma senhora ferramenta. Quando chegar em ligação química, a gente vai usar demais isso. Ela funciona para todos os representativos, ela só não funciona para o hélio. Até porque o hélio, na 8A, todo mundo aqui tem 8 elétrons na última camada. Mentira, porque o hélio não tem nem como ter 8, já que o total deles são 2. Então, o hélio tem só 2 elétrons na camada de valência. Tá? Então, nada de falar que o hélio tem 8. Tirando isso aqui, acabou, tudo vai funcionar perfeitamente. Então, essa é a primeira ferramenta que eu entrego na mão de vocês. Segunda ferramenta, o número de camadas. Quer ver uma coisa? Vou até trocar a cor aqui da canetinha. Colocar ela azul. Olha aqui o sódio. O sódio tem 1, 2, 3 camadas, né? A K, a L e a M. O sódio está em que período? Olha aqui. Nossa, que coincidência, né? O flúor, aqui ó, 1, 2 camadas, a K e a L. Olha aqui, está no segundo período. Coincidência, né, pessoal? Óbvio que também não é coincidência. E essa ferramenta das camadas aqui ela é muito mais legal por 2 motivos. Primeiro que ela não tem exceção. E isso é um alívio aqui na química, né? Que vira e mexe. Se eu começo a dar aula aqui mais essa parte de geral e inorgânica agora e começo a não falar de exceção, é porque eu estou ensinando errado. Então, camada, para poder você achar quantas camadas tem, não tem exceção. Isso vai funcionar, qualquer jeito vai funcionar. Então, você vai pegar o elemento, por exemplo aqui, SR, estrôncio. O estrôncio está no 5º período. Então, ele tem 5 camadas. Vamos pegar o chumbo de novo, né? 82 elétrons. Cara, ele tem 6 camadas. Então, eu posso descobrir quantas camadas ele tem e quantos elétrons de valência ele tem, sem precisar fazer distribuição eletrônica. Olha que vantagem. Isso é muito bom. Então, eu não preciso fazer distribuição eletrônica para poder descobrir quantas camadas. Posso pegar até aqui embaixo. Ó. Cúrio. Está aqui, ó, tem 7 camadas, porque está no 7º período. Ah, mas a minha tabela não vê essa numeração lateral. Ah, gente, é só pegar aqui a canetinha 1, 2, 3, 4, 5 e numera direto. Acabou. Então, não tem estresse isso daí. Então, tá aí uma ferramenta para vocês. Então, ó, vamos recapitular. Você precisa saber que elementos semelhantes estão no mesmo na mesma família. Então, o silício tem a mesma propriedade parecida com o do germânico, do estânio e do chumbo. E você pode pegar o número de elétrons dos representativos pelo número da família, com a letrinha A. E eu também posso descobrir quantas camadas ele tem só olhando aqui para o lado. Olha que beleza. Né? Acabou não, tem mais ferramenta. Olha isso aqui. Entendendo a tabela por blocos. Se eu falar para vocês que distribuição eletrônica e tabela periódica tudo a ver. Por que isso? Aqui são as 2 primeiras famílias, né? A família 1A e a família 2A. Todo mundo da família 1A e 2A que você fizer distribuição eletrônica vai terminar em S. Por isso que aqui é chamado de bloco S. Aqui é a família 3A até a família 8A. Todo mundo que você fizer distribuição eletrônica aqui vai terminar em P, com exceção do hélio, de novo, né? Já tinha falado da exceção do hélio. Mas aqui, ó, todo mundo termina em P. Aqui do meio, os representativos, transição externa, transição interna,
Todo mundo que você fizer distribuição eletrônica aqui, do 3B até o 2B, né? Porque aqui é diferente, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 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 1B, 2B. Todo mundo aqui termina em D. E aqui embaixo, todo mundo termina em F. Então, vamos supor, você teve uma questão lá que você tem que fazer a distribuição eletrônica do ósmio. Aqui, ó, 76. Aí você fez a distribuição eletrônica, não terminou em D. Aqui é o bloco D. Pode voltar que você errou. Então, o ósmio tem que terminar em D. Todo mundo aqui tem que terminar em D. Então, esse pedaço aqui todo é o bloco D. Esse pedaço aqui de baixo todo é o bloco F. Esse outro pedaço aqui é o bloco P e esse pedaço é o bloco S. Qualquer um que você faça a distribuição aqui que não seja o hélio, vai terminar em P alguma coisa. Ó, olha a ferramenta que você já ganhou na hora de fazer uma distribuição eletrônica mais comprida. E agora eu ainda vou além. Aqui não é o bloco S? Todo mundo daqui é o S1. Todo mundo aqui termina em S1. Todo mundo aqui termina em S2. Aí olha que legal. Pô, eu queria tanto saber quando termina o frâncio, né? Pô, mas o frâncio vai ser chato eu fazer distribuição eletrônica. Ele é 87, mas eu só precisava do subnível mais energético, do último, para poder fazer os números quânticos. Aí você vem aqui, ó. Frâncio, não está no 7º período? 7. Ele não está aqui no bloco S? Aqui é S1. Pronto. Acabou. O frâncio, o subnível dele é o 7S1. Gente, vamos colocar aqui os pingos nos is. Isso aqui tem duas facilidades. Se você precisar do subnível mais energético, ou você está fazendo uma distribuição eletrônica e quer ter certeza se você acertou ou até onde você tem que ir. Então, para eu fazer a distribuição eletrônica do frâncio, eu tenho que chegar até o 7S1. Então, eu não preciso ficar fazendo até 80. Ele vai terminar nisso aqui. Aí, se eu pegar um outro aqui, o bário. Bom, o bário, 56. Também não é mole ficar fazendo distribuição eletrônica disso, não. Mas você vai fazer o seguinte, o bário está no 6º período. 6º, pô, 2A, S2. Acabou. Esse é o subnível mais energético do bário. Acabou, não tem muito estresse. Isso funciona só para o S? Não, funciona para o P também. Não é até P6, ó. É aqui, ó, P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Só o hélio que não precisa de macete, né, gente? Porque ele já é um S2, acabou. Vamos supor que tem uma questão lá que fale do iodo. O iodo é 53. Qual seria o subnível mais energético dele? Iodo, 5. Iodo está aqui, ó, P5. Então, o iodo termina no P5. Acabou. Ah, eu quero outro. Tá, vamos pegar aqui de baixo. O índio. Pô, o índio, IN, 49, né? Qual seria o subnível mais energético do índio? 5, P1. Acabou. Ah, mas esse P1, P2 não vem na tabela. Ah, não vem. Mas se você souber que aqui é o bloco P, você sabe que, se você sabe distribuição eletrônica, sabe que o P vai até P6, dá certinho. P1, P2, P3, P4, P5, P6. Pô, mas funciona só para esses? Não funciona para todo mundo. O bloco S e o bloco P, né, uma beleza, funcionou sem estresse. Aqui, essa galera do meio, que é o bloco D, tem uma jogadinha aqui diferente. Como é que faz? Vamos pegar aqui o ferro. Bom, o ferro está no 4º período, então 4. Aqui é o bloco D, então é D1, D2, D3, D4, D5, D vai até o 10. Será que vai dar certinho? D7, D8, D9 e D10. Então o ferro termina em D6. Pronto. Só que no bloco D eu tenho um fator de ajuste, porque ele nunca é a última camada, é sempre a penúltima. Já que ele é sempre a penúltima, no bloco D, você tem que tirar uma unidade da camada. Então não é 4D6, e sim 3D6. Quer ver? Ó? Vamos pensar no cádmio, que é 48. Pausa o vídeo aí e pensa ver se vai bater com o meu. Pausa. Despausou? Então,
o cádmio está no quinto, né? 5D10. Então eu tenho que tirar uma unidade, é daqui, da camada, não é do elétron, não. Vai ficar 4D10. Pode fazer distribuição eletrônica e ver se não vai bater. Tá? O cádmio está aqui, ele está no D10. E acabou, gente. A partir de agora, então, você pode achar o subnível usando a tabela periódica. Aqui embaixo também no bloco F. No bloco F, tem até o fator -2, né? Você vai numerar aqui F1 até F14. Esse aqui é D1, porque é como se o lutécio estivesse aqui. Só que eu já vou avisando a vocês, o bloco F ele tem muitas irregularidades. Essa distribuição eletrônica que a gente faz, ela não bate com a realidade. Então, dá para fazer do sério, vai terminar aqui em F2, vai ficar 4F2. Só que não vale a pena a gente ficar batendo aqui no bloco F, uma vez que é cheio de irregularidades a distribuição eletrônica. Uma vez tem a irregularidade lá do cobre, do cromo, que termina em D4, D9, né, que a gente já estudou. Com esses daqui vão acontecer com quase todo mundo, então não vale a pena. Se você já dominar do bloco S, P e D, já é uma mão na roda, isso vai te ajudar muito. Beleza, pessoal? Então, vamos estudar e até a próxima. Tchau!